gente continua falando sobre chuva. No fim do ano passado, antes da chuva afetar São Paulo, o Congresso defendeu a criação de um fundo emergencial para catástrofes aqui no país e para ajudar nessas situações, não só aqui em São Paulo, mas também em outras partes do país. E sobre esse e outros assuntos, gentilmente nos atende agora o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. Ministro, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. O senhor tem uma longa carreira política, muito tempo também no Congresso Nacional. Eu pergunto, todo começo de ano nós temos algum problema com chuva, nesse caso aqui em São Paulo, já tivemos também no Nordeste do Brasil, a gente se lembra muito da tragédia da região serrana no Rio de Janeiro em 2011. Eu pergunto, como é possível não só o Congresso, mas também o próprio governo federal, com apoio dos estados, haver um esforço maior para evitar essas tragédias, principalmente no começo do ano? Muito obrigado mais uma vez por nos atender. Bom dia a todos. É uma satisfação voltar a falar com a Jovem Pan. Dizer da importância, né, do trabalho feito pela Defesa Civil, esse trabalho que é coordenado no Ministério do Desenvolvimento Regional. Nós temos um país, né, com uma dimensão gigantesca, com a utilização principalmente, né, nas áreas do sudeste brasileiro, de muitas encostas de morro para o estabelecimento de aglomerações, e isso ocorre no espaço urbano. Com a pavimentação, nós acabamos, e é um problema, né, das nossas cidades, fazendo com que nas encostas a água corra com mais velocidade. Nós também acabamos, ao longo dos anos, né, muitas vezes soterrando, né, cursos d'água que, no momento em que há enxurradas muito fortes, as chuvas muito fortes, acabam surgindo quase que do nada, né, e avançando sobre casas e residências. Eu creio sempre que a regularização fundiária nas grandes e médias cidades, ela é uma alternativa. Por quê? Porque no momento em que ela entrega a propriedade para aquelas áreas que muitas vezes são fontes de ocupação, ela passa a melhorar aquela condição daquela propriedade, que pode buscar financiamento, que pode buscar melhores salvaguardas, né? E para evitar situações como nós estamos vendo. Eu olho sempre para essas circunstâncias e eu penso, primeiro, o quanto é importante o trabalho preventivo por parte das prefeituras municipais, no sentido de poder tentar orientar, né, os cursos d'água existentes ou o fluxo de água existente. Sim. E, obviamente, nas áreas onde há um risco permanente, tem que ter, sim, programas de realocação dessas pessoas, porque essas pessoas vão para essas áreas porque elas não têm outra alternativa de moradia. A gente está vendo aí a precariedade, né, das moradias, né? Muitas vezes são tijolos empilhados, tábuas empilhadas, né? E precisa haver, sim, programas que possam fazer a prevenção, talvez num escalonamento, saindo das áreas de maior risco para as áreas de menor risco, para ter foco e podendo minimizar o risco desse tipo de situação acontecer. Ministro. Daqui até março, nós lamentavelmente vamos assistir talvez outras situações assemelhadas a essa. Ministro, na sequência, pois não, na sequência a pergunta é de Diogo Schelf. Diogo. Ministro, o governador João Dória fez aí um tweet dizendo que era bem-vinda a chegada, a visita do presidente às áreas conflagradas. O governador e o presidente protagonizam muitas rusgas e discussões públicas pelos meios de comunicação. Como que o senhor avalia, né, essa mensagem do governador à vinda do presidente e qual é o cronograma do presidente nessa visita a São Paulo? Bom, eu creio que são coisas diferentes. Eu acho que haver disputas de visão diferentes sobre questões políticas faz parte do processo democrático, né? Mas no momento que a gente tem tragédias onde pessoas são atingidas,
Acho que tudo isso tem que ser colocado de lado, eu acho que é isso que o presidente está fazendo, né? E está indo aí com um grupo de ministros, exatamente, de técnicos, né, da Defesa Civil, para ver o que o governo federal pode ajudar, onde que a gente pode contribuir. Acho que a política tem seu tempo, mas quando nós temos as catástrofes, nós temos que nos unir todos, nos despir das diferenças políticas, porque o que importa é a vida das pessoas, o que importa é o socorro às famílias, o que importa é poder estender a mão e ver o que a gente pode fazer, claro, de maneira conjunta. Ministro Onyx Lorenzoni, do Trabalho e Previdência, a gente segue a entrevista com a pergunta agora de Cristina Grêmio. Bom dia, ministro. Eu queria que o senhor esclarecesse de uma forma bem didática, para que as pessoas entendam qual é a responsabilidade do governo federal, qual a responsabilidade dos governos locais, tanto estadual quanto municipal, especificamente no caso de prevenção, porque a gente já estava comentando mais cedo no jornal a redução no orçamento da União para essa prevenção a obras em áreas de risco. Houve essa redução? Por que houve? E se ela realmente afetou algum trabalho aí de prevenção? Bom, vamos lá. Como eu estava falando, né, no início da nossa conversa, quando nós temos a ocupação de áreas urbanas que sejam de risco, de situações assemelhadas que nós acabamos de ver, a responsabilidade primeira é da prefeitura, né? Porque é ela que faz o acompanhamento, o monitoramento e o parcelamento e a utilização do solo urbano está na competência constitucional da prefeitura municipal. No segundo momento, o governo do estado tem sim também a sua parcela de contribuição no que diz respeito, né, principalmente à questão do saneamento básico, né, porque normalmente precisa unir esforços das três áreas, né, da Federação Brasileira, a Prefeitura, o Estado e a União, para poder ter um bom saneamento. E o saneamento não é só o controle, né, do esgoto cloacal, é também o controle do esgoto fluvial, porque o controle da movimentação das águas é que diminui ou aumenta o risco de situações assemelhadas e tristes como nós estamos vendo hoje, né? São áreas onde seguramente não tem drenagem, né, para poder solucionar esse tipo de questão. E, por outro lado, muitas vezes o orçamento nacional, né, estou vivendo isso aqui no Ministério do Trabalho e da Previdência, nós tivemos um corte de R$1 bilhão do nosso orçamento, não é, né, R$5 mil, é R$1 bilhão. Bom, nós estamos discutindo com o Parlamento Brasileiro, sabemos que isso foi uma forma como o Ministério da Economia, né, conseguiu fazer os ajustes. Nós ainda temos a Junta de Execução Orçamentária, onde nós fazemos o remanejamento de orçamento ao longo do ano. E eu tenho certeza que, com bom senso e equilíbrio, nós vamos recuperar tanto aqui quanto para as questões de enfrentamento de catástrofe no Brasil. E nós tivemos, são coisas tão diferentes, né? Na Bahia, Minas, nós tivemos aí as chuvaradas. Lá no meu estado, uma seca absurda, né? O campo está queimando sozinho. Eu tenho imagens de animais mortos pelo campo, pelo fogo, pela fome, né? E um estado que normalmente tem uma precipitação pluviométrica extraordinária, né? Será que não tem que fazer barragem nos rios para reter quando tem água? Será que nós não temos que ter uma legislação ambiental um pouco mais compreensiva de que tem uma realidade que se repete ciclicamente nos períodos de verão? Então, nós todos, como sociedade, temos que amadurecer nisso e buscar caminhos, mas o fato de no orçamento, momentaneamente, não ter lá o recurso que seria o ótimo ou desejável, não quer dizer que ao longo da execução, eu vivi isso no ano que eu estive na Casa Civil, na Junta de Execução Orçamentária, a gente desloca recursos de outras áreas e cobre aquelas que são mais necessárias. Então, volto a dizer, do ponto de vista de atender as catástrofes, o governo federal terá, sim, recursos suficientes para poder ajudar estados e municípios. E, ministro, mudando um pouquinho de assunto, na opinião do senhor, qual é a importância da vacinação para a criação de empregos no país e a retomada econômica? Bom, foi muito importante, né? O Brasil, no ano de 2021, nós saímos do zero absoluto em janeiro, chegamos em outubro
como o terceiro país do mundo que mais vacinou. E de lá para cá, nós ainda avançamos no nosso posicionamento em relação à vacinação, que não há nenhum país europeu e nem os Estados Unidos aqui na América que em qualquer parâmetro de comparação possa ganhar, né, do Brasil em termos de imunização. E é claro que a retomada da economia, ela veio pela saída do fecha tudo, né? Ou seja, quando nós retomamos a atividade econômica no Brasil, e ontem, quando nós apresentamos os números do CAGED, o Brasil tem o maior número da década, 2.730.000 empregos gerados de carteira assinada em um ano, né? Sendo que desde o início da pandemia nós temos um número superior a 3 milhões de vagas desenvolvidas no Brasil com carteira assinada. É claro que o processo que nós vivenciamos, principalmente em 2020, com aquela questão de um lockdown, né, praticado em várias partes do Brasil, aquela conversa do fica em casa, economia a gente vê depois. Bom, se a gente olhar para a Argentina, a gente vê qual foi o efeito, né, econômico. A Argentina hoje tem uma situação que é uma beira tragédia. O Brasil teve a coragem de ter um presidente e um grupo de ministros que teve a coragem de enfrentar aquilo que aparentemente era um senso comum, né? Hoje nós temos dezenas de análises, trabalhos, metadados, né, que provam que o lockdown não funciona. Então, nós sempre defendemos que tínhamos que cuidar da economia brasileira, cuidar da saúde, ter equilíbrio, essa foi a palavra do presidente, 25 de março de 2020, entre cuidar da saúde e cuidar dos empregos, porque fome, miséria e desemprego mata mais do que qualquer doença. E graças a isso e aos programas desenvolvidos como Auxílio Emergencial, o BEM e o PRONAMP, o Brasil conseguiu esse número extraordinário de geração de empregos de carteira assinada e fez recuar, inclusive reconhecido pelo IBGE na PNAD contínuo, no desemprego no Brasil. Ministro. E ainda temos muitas coisas para fazer no Brasil. Ok, ministro Onyx Lorenzoni, mais uma vez obrigado pela atenção, pela gentileza com os ouvintes, espectadores da Jovem Pan. Bom trabalho. Bom trabalho a todos também.